Oi, gente, então, hoje eu vim fazer um vídeo sobre revoluções liberais que aconteceram na Europa em 1820, 1830 e 1848, mas repercutiram no mundo inteiro e formaram ele como ele é hoje, então, assim, vai ser muito importante esse vídeo. Eu já falei em outro vídeo sobre Revolução Francesa e outro sobre o período napoleônico, que são muito importantes porque são os antecedentes das revoluções liberais, e depois eu vou falar sobre a unificação alemã e a unificação italiana, que é consequências disso. Então, vamos lá. Então, o que estava acontecendo na Europa? Tinha acontecido a Revolução Francesa, que a gente sabe que tinha mudado a França, tinha colocado lá uma república, tinha dado mó rolê, na verdade, porque aconteceu que colocaram os jacobinos e os girondinos, mataram um rei, aí teve Napoleão, não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente teve toda uma mentalidade super nova, porque antes a gente tinha governos absolutistas, monárquicos, etc. E de repente a gente começou burguesia tomando poder e até população tomando poder, tipo assim, jacobino, sabe? Com o povo mesmo tomando poder e etc. Na Revolução Francesa, a gente teve uma coisa muito importante que foi o jacobinismo, né? Que foi aquilo que a gente tinha falado sobre como os jacobinos pegaram poder, aliás, com a população. E nisso deu um pouco de rolê, porque teve muita violência e teve umas coisas muito doidas, tanto que depois teve que voltar pro girondinismo, porque assim, não tava bom. Tinha muita morte, muita violência, e assim, perceberam que aliar muito com a população não tava dando muito certo. Com isso, a gente criou um medo maior do jacobinismo e do haitianismo, que é aquela revolução que aconteceu no Haiti, que foi a segunda revolução da América, que foi feita totalmente por escravos. E as pessoas tinham muito medo, tipo assim, os burgueses, eles tinham muito medo de acontecer o que aconteceu antes, porque eles querem pegar o poder, eles querem acabar com a monarquia, com o absolutismo, porque ao mesmo tempo, eles não querem que aconteça o que aconteceu na França com o jacobinismo, de aliar totalmente com a população, ou então com o haitianismo. Então a gente vai ter essas revoluções liberais, que vão vir depois da Revolução Francesa, elas vão ser revoluções que a gente vai chamar mais de reforma. Elas não vão mudar tudo, elas não vão transformar toda a sociedade, elas não vão fazer, nossa senhora, vamos mudar tudo do nada. Não, a gente vai ter o que a gente chama de revolução passiva, um pouco diferente da Revolução Francesa clássica, por exemplo. Por quê? Porque vai ser a burguesia, ela vai aliar com o topo para fazer uma revolução local. Então, por exemplo, como assim local? Quer dizer que ela não vai se expandir ao país inteiro? Sim, ela vai expandir o país inteiro. Mas é um pouco de uma massa pequena de burgueses que vai tomar poder para todo mundo. Então, essa burguesia pequena, essa burguesia compacta, a burguesia poderosa mesmo, ela vai tomar poder, fazer aliança com os estados mais nobres e ela vai governar sem apoio da população. E isso a gente vai ver que pode ser um problema nas revoluções liberais. A gente sabe que o período napoleônico ele acabou com o Congresso de Viena, que foi uma reunião que os países Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra fizeram e falaram o que vai acontecer a partir de agora. Tudo que Napoleão conquistou e tal, tudo que esses liberais fizeram, vai voltar tudo igual. E na França, por exemplo, voltou a monarquia e a dinastia Bourbon, ou seja, meio que não mudou nada. Só que muda muita coisa. É o seguinte, por mais que eles falassem, vamos voltar, todo mundo volta pro seu trono, todo mundo faz isso, tá de boa, a gente vai ficar tudo normal, finge que Napoleão não existiu. A questão é, Napoleão existiu, a Revolução Francesa existiu, e isso existiu principalmente na cabeça das pessoas. Ninguém estava satisfeito agora em voltar e volta, hey, tudo bem, vocês decidiram, agora a gente vai voltar, vem, vai, me manda pagar imposto, vai. Claro que não. Então, eles já tinham tido poder, eles já tinham sido uma burguesia bem presente e revolucionária. Eles não vão aceitar que um rei volte para mandar em mim. Então, o que estava acontecendo é basicamente isso. Teve o Congresso de Viena que decidiu isso e teve a Santa Aliança, que era a união militar desses países, a Áustria, a Prússia e a Rússia, que falaram assim, a gente não vai deixar eles derem essa louca de revolucionar tudo. Eles são dois, vocês acham que pode? Então vamos lá. Nossa, eu quero mudar. Não vai mudar. E a Santa Aliança estava ali para isso, para impedir que esses liberais, para impedir que as ideias liberais e constitucionais avançassem na Europa. Então qualquer pessoa que falasse, eu quero formar um país, não vai formar um país não. Era assim. Essa Santa Aliança, ela é um símbolo do absolutismo. O absolutismo tá ruindo, vamos ter certeza disso. Só que esses países, eles estão tentando não ruir, mas já tá na cabeça das pessoas, as pessoas já têm essa memória e elas já têm essa mentalidade. Toda a história acontece primeiro na cabeça, primeiro no campo das ideias, e por isso que a elite intelectual é tão importante para isso. Então, o absolutismo, ele tá ruindo, ele tá caindo e ele vai cair. Isso aqui é só um símbolo de resistência. Eu não quero perder meu poder, mas vai perder. A primeira revolução liberal que a gente tem é de 1820.
ela vai aparecer principalmente no sul da Europa, na Espanha, na Grécia e na Itália, mas em Portugal também. O que ela vai querer? Ela vai querer colocar monarquias constitucionais. Porque com o Congresso de Viena voltou as monarquias, mas não voltava a Constituição, era o rei mandando em tudo. E eles tinham ideais de liberalismo e nacionalismo. E eles, tudo bem, pode ficar o rei aí, mas eu quero que você fique sobre uma Constituição. Uma revolução muito importante que aconteceu foi a de Portugal, que eles exigiram que o Dom João VI voltasse a Portugal. Se ele não voltasse, a burguesia ia tomar poder. Aí, Dom João VI voltou a Portugal, porque quem que exigiu isso? A corte portuguesa e o parlamento português. Eles exigiram, Dom João voltou, a corte fazia pressão sobre Dom João e eles usaram disso para fazer pressão sobre o Brasil. Então eles falavam, Brasil tava lá, achando que a gente achando que achando que rei tá lá, eles podem tudo. Pode não. Ó, aqui é a metrópole, aqui é o Pacto Colonial, vocês vão dar tudo pra gente, e é assim e pronto. E aí os brasileiros, você acha que eles vão deixar também? Gente, ninguém tá contente agora. Ninguém tá contente com essa repressão que os velhos hábitos, o antigo regime tá fazendo. Então, isso vai ser a gota d'água pro Brasil querer a sua liberdade também. Tá, agora a gente tem as revoluções de 1830, que também vão ser muito importantes, e elas vão começar de novo na França. A França vai ser o palco do início de tudo, assim. A França vai começar a Revolução Francesa, que vai abrir o olho da Europa inteira, a Revolução de 1830, a de 1848, e aí ela vai se expandir por toda a Europa. Mas o que tá acontecendo na França? Colocaram lá o Carlos X, que é um rei de origem Bourbon. Esse Carlos X, ele queria reestabelecer o antigo regime, porque esse povo não aprende. Eles achavam que, o Congresso de Viena mandou, eu vou mandar aqui em tudo. Tô nem aí se vocês não gostam de mim, eu sou o rei. Só que o que aconteceu é que ninguém tava nem aí se você era o rei. As pessoas já tinham uma memória de que a população conseguia lutar contra o rei. Aí o que aconteceu? Ele assumiu o trono e teve as eleições pro parlamento. E nessas eleições do parlamento, quem ganhou foram os liberais. Quase todos os liberais entraram no parlamento. O que Carlos vai achar? Vai achar é muito ruim. E com isso, ele vai fazer as ordenações de julho, que são governo por decreto. Ele vai abolir a liberdade de imprensa. Ele vai reduzir o eleitorado, então menos pessoas podem votar. Ele vai anular as últimas eleições, então todos aqueles liberais conseguiram chegar no governo. E ele vai dissolver a Câmara. Então ele vai falar, eu governo sozinho, ponto, acabou. Vocês estão achando que vocês estão fazendo revolução? Haha. Só que, haha pra ele. Porque você acha que a população vai deixar? Não vai deixar. Aí vai ter os 3 dias gloriosos, que foram 27, 28 e 29 de junho. Vão ter levantes populares que vão lutar contra esse cara. E esse cara vai falar, tá, não deu, tá bom, eu aceito. E aí ele vai sair para exílio porque ele perdeu o trono dele porque ele era muito absolutista. E aí quem que vai ficar lá no lugar dele? O rei Luís Felipe, ou rei burguês. Esse rei burguês não é de origem burguesa, ele é de origem nobre. Ele é da família de Orleans, não tem assim. Só que o que acontece é porque ele subiu no poder com as revoluções burguesas. E isso é muito legal e muito irônico, porque ao mesmo tempo que foram as revoluções burguesas que colocaram ele ali, as revoluções burguesas vão tirar ele ali. E isso mostra como a burguesia tá forte nesse momento. Ela fala, você não vai me ajudar? Então tá, tchau. E é muito bacana essa mudança. Tipo assim, todas as revoluções liberais são basicamente o antigo regime tentando falar, não, vocês não vão ganhar aqui, enquanto a burguesia fala, vamos sim. E aí a burguesia fala uma coisa, o antigo regime vai lá e responde, igual o Carlos X assumiu, com as ordenações de julho, e aí depois a burguesia vai lá e faz os levantes, ou seja, é uma briga ferrenha. Mas tá. O que acontece? Esse rei burguês, ele vai tá entrando lá por causa da burguesia e ele vai falar assim, ó, eu vou ser bom pra vocês, eu vou dar poder pro legislativo igual vocês querem, eu vou ajudar, não vai ter censura, só que o voto vai continuar sendo citado e que desagrada a pequena burguesia. Isso que estava desagradando a pequena burguesia vai ser um pouco pior depois, mais ainda. Por quê? Porque depois vai ter uma crise e tal, e vai ser a Revolução de 1848. Mas a gente vai falar um pouco depois. Vamos focar na Revolução de 1830, que aconteceu isso na França, colocou esse rei lá no poder. Mas e nos outros lugares? O que aconteceu com eles? Na Bélgica, eles se libertaram contra a Holanda.
Na Polônia, eles tentaram se libertar da Rússia, mas teve uma opressão muito ferrenha e eles não conseguiram. Na Itália, eles tentaram fazer uma revolução de caráter liberal e nacional, enquanto na Alemanha, eles tentaram colocar uma constituição sobre o rei. Vamos lembrar que a Itália e a Alemanha ainda não eram um país como a gente sabe. Eram vários povos, vários vice-reinos e assim. E depois a gente vai descobrir mais um pouco sobre a Revolução Alemã e Italiana, mas é no outro vídeo. Whatever. Tanto na Alemanha quanto na Itália vai ter uma repressão muito ferrenha da Áustria, e que é parte da Santa Aliança, e todas essas expansões da Revolução de 1830 nos outros lugares, na Polônia, na Bélgica, na Alemanha, na Áustria e na Itália, elas vão ser basicamente com um caráter extremamente nacional. A França já era um estado nacional, né? Mas outros lugares não eram, eles estavam tentando defender a soberania dos próprios povos. E isso é muito interessante, que vai depois culminar na própria Primavera dos Povos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, 1848, vão ter outras revoluções. Gente, isso aqui é uma soma de um tanto de trem. O que tá acontecendo? A gente vai ter um corpo teórico, que a gente vai ter surgindo assim, o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Todos esses desejos estão eclodindo na sociedade francesa. Enquanto isso, está acontecendo uma crise econômica e uma seca. Então, não tem alimento, tem muita fome, as fábricas estão demitindo muitos funcionários, então tá tendo mais fome ainda. E aí, o que tá acontecendo? Ninguém tá feliz. E aí, coisa e tanto de coisa. Primeiro, essas ideias estão explodindo na cabeça, de tanta coisa legal que eles querem. Mais uma situação que tá desagradando totalmente a eles, revolta popular. A Revolução de 1848 é um pouco confusa, mas a gente vai conseguir entender. Essa revolta popular vai colocar a Segunda República. A Primeira República é aquela jacobina lá atrás. E a Segunda República é essa que vai acontecer agora. Ela vai ser um governo burguês de coalizão. Vai usar o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens podem votar. E vai ter oficinas nacionais pelos socialistas, né? Os socialistas vão fazer uma pressão e vai colocar as oficinas nacionais lá. Só que isso aí não agradava muito nem radical nem conservador, era no meio termo, mas isso aqui não estava feliz, isso aqui não estava feliz. E a crise econômica estava continuando, ainda estava lá, meu Deus do céu, fome, não sei o que, não sei o que. Vai ter a eleição para a Assembleia Constituinte, quem vai ganhar é o Partido da Ordem, a alta burguesia francesa. Gente, quando a alta burguesia grande ganha, a gente vai ter levantes populares contra ela. E isso a gente vai ter uma repressão fortíssima. Então, a alta burguesia ganha, a população mais simples, dos estamentos mais baixos, não vai ficar muito feliz. Eles vão tentar fazer levantes populares, porque eles aprenderam a fazer levante popular, só que a burguesia vai lá, fazer exatamente o que não gostava de fazer com ela. É isso, né, a vida. E aí, nisso, vai ter um caos gigantesco. Essa repressão é tão forte que o general de guerra, ele vai pegar poderes, ele vai receber poderes ditatoriais pra acabar com essas pessoas, tipo assim, era bem intenso. E aí vai ter esse caos muito grande, e aí vai ter a eleição para presidente. Para presidente vai candidatar a quem? O general de guerra, que todo mundo ama, porque meteu pau em todo mundo, e Luiz Napoleão. Sim, um outro Napoleão. Ele vai ganhar, ele vai ser presidente, ele vai estar lá sofrendo um pouco de caos no governo dele e ele falar, que isso, ser coisa de presidente? Presidente. Vou ser imperador. E aí ele vira imperador. Tá, não é tão simples assim, obviamente, né? Marx fala que ele ser imperador é tipo o golpe de 18 de Brumário do Luiz Napoleão, né? Que vai ser chamado de Napoleão III. Que é assim, o primeiro foi uma estratégia, o segundo é uma farsa. Já tá fingindo, já tá achando que alguma coisa não é. Só que, pra esse Luiz Napoleão, as coisas não estão muito bonitas também, a crise econômica continua, o povo não tá muito satisfeito, vai ter outro levante popular, Luiz Napoleão vai renunciar, falar, tá bom, deu pra mim. E é isso. Só que a importância dele e desse toda a Revolução de 1848, não é só isso, sabe? Vamos tirar o Napoleão e pronto. Não, gente, vai impactar a Europa inteira, porque vai ter a Primavera dos Povos. Todas essas revoluções que acontecem na França e que vão acalentar essas ideias luministas que vão entrar na cabeça das pessoas e falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Como assim eu sou polonês e eu tô sendo dominado pelo russo? Tipo assim, eu sou polonês, eu quero como polonês decidir as coisas pra mim. E aí vai ter a Primavera dos Povos. Primavera a gente lembra de florescer as flores. Então os povos vão falar
Não vai ter uma pessoa mandando em todo mundo. Eles vão querer se mandar, eles vão querer se dominar, eles vão se rebelar. E o que aconteceu na Primavera Árabe de 2011, agora também, é uma coisa muito doida, muito nova. Aí é o seguinte, então vai ter a Primavera dos Povos, vários povos vão se rebelar, vários povos vão se mostrar e falar, eu existo. Um deles vai ser os povos alemães, que vai ter essa revolução também. Na Alemanha vai ter várias revoltas para tentar uma unificação política, uma independência. Só que aí os estados eles vão tentar bater de frente, só que aí o povo vai bater de frente de novo. E aí o rei ele fala: "Não, eu vou dar uma constituição para vocês". E aí tudo mentira. Pega eles de volta e aí acaba tudo. A Áustria reprime, etc. Na Áustria também vai ter uma revolução liderada pela burguesia e apoiada pelas camadas populares. A Áustria parece, nossa, mas a Áustria é tão malvada, como assim ela fez uma revolução? Não, o governo da Áustria, o absolutismo da Áustria, tá sendo muito malvado nessa situação. Mas a burguesia existe e ela tá, assim, nada satisfeita. Os tchecos e os húngaros vão se libertar. E aí vai ter um tanto de trem, depois o parlamento vai ser dissolvido, vai prender os liberais. Então, tipo assim, na Áustria também vai ter uma revolução, mas no final vai ser tudo em vão. E nos estados italianos também, eles vão querer juntar tudo, fazer um novo estadão e tal. Só que aí, de novo, a Áustria vai reprimir. Então, em 1849, todas as forças contra-revolucionárias, ou seja, contra essa revolução, elas vão restaurar a ordem, a monarquia absolutista, os direitos feudais, a aristocracia. Nada disso foi em vão. Por mais que pareça uma luta, tipo, nossa, a gente lutou, voltou mesmo? Não voltou. Tudo já tinha sido totalmente abandonado. Ninguém tava nem aí pra monarquia mais. Ninguém acreditava mais em feudalismo, em aristocracia. Tava tudo mudando. E, inclusive, as revoluções de 1848 e a Primavera dos Povos que vão ser importantes para a unificação da Alemanha e da Itália, que depois vão ser importantes para a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, isso é muito doido, isso é muito legal. Essas são revoluções que vão impactar diretamente depois na unificação alemã e italiana, que eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me pergunta. E eu vou deixar o link de uma videoaula que eu vi, que é muito boa também sobre isso.